Então, nossa proposta, à luz da Bíblia, é pensar então sobre a prosperidade. Nós vamos intercalando, de maneira que alguns textos bíblicos nos levarão ao cuidado em relação à procura da prosperidade, que é natural nessa vida, ao mesmo tempo que nós então veremos os textos que mostram como fazer isso, como que nós podemos ser mais prósperos à luz da Escritura Sagrada. Então, o cuidado e a construção, né? A construção e o cuidado. Nós vamos intercalando o texto ao longo de algumas quartas-feiras aqui para pensar nesse tema. Hoje o texto para a nossa meditação se encontra então em Mateus, no seu 6º capítulo, versículo 19 a 24. Hoje nós vamos na questão da cautela em relação a esse tema. Nós precisamos tomar o devido cuidado, sem dúvida. Então, 6º capítulo de Mateus, versículo 19, então ao versículo 24. A igreja conhece o texto, nós vamos então aqui lendo e assim considerando algumas coisas no texto. Nós temos a fala do nosso mestre no Sermão do Monte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Só antes de continuar, se o nosso tema é prosperidade à luz da Escritura, estaria aqui Jesus dizendo que em hipótese alguma nós podemos nos valer do dinheiro? Bom, não se trata disso, até porque não tem como, né? Não tem jeito aqui nessa vida sobreviver sem então o dinheiro. Mas ele traz aqui então medidas de cautela, de cuidado, né? De como é que nós vamos então lidar com isso. Essa expressão acumular, desde onde ela vem, é o ser atraído ou guardar com idolatria. O que Jesus está tratando aqui é o exagero. A Bíblia Sagrada, logicamente, que ela entende que o dinheiro é a raiz de todos os males, ao mesmo tempo que ela nos mostra que ele é um item para essa terra. Nós vamos passar por texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e veremos que a Bíblia Sagrada mostra, inclusive, como que nós devemos agir de tal maneira que tenhamos o ganho, né? E tendo o ganho, como que nós vamos usar isso até no reino de Deus. Mas aqui a medida de cautela, na busca pela prosperidade, então, o homem tem que tomar o cuidado com a idolatria. E é muito fácil, mas muito fácil o homem se perder no caminho da prosperidade. Ou seja, quando ele vê que o dinheiro está sendo uma possibilidade na vida dele, ele corre sério risco de idolatrar isso. Esse é um cuidado que o homem deve ter, de não ter o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Isso é comum. Falando em mundanismo, né? Aquilo que permeia, que perambula no mundo, é mundanismo, a idolatria ao dinheiro. Por isso que a Bíblia já diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o não acumular aqui, ou não idolatrar, né? Não armazenar no sentido de ser egoísta, egocêntrico, até porque todos nós sabemos, todo mundo sabe. Se você perguntar para um ímpio, ele vai te responder. Alguém que não acredita em Deus, para um ateu, para um materialista, ele vai responder: realmente daqui nada se leva. Já há tempos, né, que as pessoas desencantaram, ainda que existe um caso ou outro, de que você não atravessa desse mundo para o outro com qualquer riqueza, né, qualquer riqueza. Mas no passado nós tínhamos, por exemplo, por que os faraós eram enterrados então com seus bens, né? Eles eram enterrados com seus bens porque acreditavam que já acordariam na outra vida ricos. Por isso, além do corpo dos reis, né? Até hoje no Egito você tem lá o Vale dos Reis, além do corpo do rei você tem a riqueza do rei. Por isso as pirâmides. Então o corpo era embalsamado, um velório prolongado. Outras culturas, o rei era enterrado com os seus bens, né? Havia lá o embalsamamento, e talvez os irmãos já viram. No embalsamamento você tem do lado do corpo alguns potes, né, de barro, que eram as vísceras que eram colocadas junto. Então ele era enterrado, o seu corpo, né, geralmente num sarcófago, num caixão muito bem preparado, as mulheres e, em alguns casos, os seus homens mais fiéis. Só que um detalhe: as mulheres e os homens fiéis ao rei eram enterrados então vivos. Eu acredito que ninguém ia querer ser oficial do rei, né? Nem tampouco a mulher então do rei. Mas o detalhe é que eles eram enterrados com tudo que tinham, porque acreditavam piamente que iam acordar na outra vida ricos, ou com seus homens fiéis, ou com suas mulheres. Detalhe que não acontece.
O que Jesus está condenando aqui é justamente isso. O homem não pode achar que o dinheiro tem valor eterno. Dinheiro não tem valor eterno. É um item para essa vida. É bom lembrar, eu sei disso, pastor, né? Mas muita gente está vivendo como se assim não fosse. E gente que, inclusive, pisa a igreja. Dinheiro não tem valor eterno. Dinheiro não atravessa desse mundo para o outro, né? Todos nós estamos sabedores disso que fica aqui. Por isso, a idolatria, o foco em exagero no dinheiro é um problema. Isso é um sério problema. Por isso, em primeiro lugar, né, lendo o texto, já a nossa atenção, né, chamada pelo mestre para a cautela com a idolatria. A questão aqui não é que você não pode ter nenhum dinheiro. Alguém já leu o texto, alguns já leram o texto e disseram, então dinheiro nunca, tesouro aqui, então é voto de pobreza, pé no chão, alto da cabeça raspada, voto de pobreza, vão viver no mosteiro lá no meio do mato. Não é isso, nada disso. É a idolatria, é diferente, né? O foco, ou a ênfase em demasia. Dinheiro não é tudo. Mas muita gente ainda não entendeu isso. Dinheiro não é tudo. Esse é um ponto. Até porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem sossego, não tem tranquilidade, não tem uma vida de alívio ou de usufruir, né, ou para usufruir aí do seu dinheiro. O texto continua dizendo, mas ajuntai para vós outros, que Jesus está dizendo, tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então você vai pensar na eternidade. Mas como que você ajunta para a eternidade? Não é acumulando tesouro. O que você vai ter lá? Aliás, nós chegaremos a um texto em que Jesus diz, usa o dinheiro daqui, usa o recurso daqui para construir bons amigos. Depois você vai encontrar com ele lá na eternidade. Cuidado, então, para que o pensamento não permeie na sua mente a ideia de que o dinheiro atravessa essa vida. Aí eu sei, mas estou dizendo, muitas vezes você vive como se fosse dessa forma, não dá. Então Jesus está dizendo, você acumula tesouro para outra vida, logicamente não ajuntando tesouros aqui nessa vida. O texto ainda diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então o foco é Deus, o foco é o reino de Deus, o foco é a eternidade. Essa vida é boa, Deus nos fez aqui, Deus nos plantou aqui nós temos sonhos, temos vontade, não está errado, desde que isso não ultrapasse o limite. Qual o limite? O limite fuja da nossa mente, do nosso coração, que aqui vai passar, que essa vida termina, que nós passamos daqui e que os bens, os itens ficam exatamente aqui. Ninguém leva absolutamente nada. Cuidado para não ultrapassar esse limite. O texto, então, ele é para cautela. Nós estamos dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi pregado por Jesus e é Jesus, dele é o título. Eu sinto que alguns não vão concordar com isso, no caso aí fora, mas eu continuo mantendo o meu posicionamento de que o maior pregador, o príncipe dos pregadores, aí eu encho a boca para dizer, é o homem que usou essas palavras, Jesus Cristo, e aquele que é Deus. Este é o príncipe dos pregadores. Ele realmente é o maior pregador. E aqui está dentro do sermão de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. O que ele está dizendo? Para que você não ajunte tesouro aqui, mas no céu. Mas como que eu ajunto tesouro no céu? Como os faraós? Não, lógico que não. Todos nós estamos entendidos disso, né? Todos nós estamos entendidos. Eu ajunto fazendo a vontade de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Tendo foco então no nosso mestre, na sua palavra. Aí Jesus diz, por quê? Onde está o seu tesouro, onde está o seu foco, aí, então naturalmente seu coração. Quem ama o dinheiro, o foco está no dinheiro. Terminou essa vida, ele é um infeliz. Já disse Salomão, quando escreveu Eclesiastes, né? O homem, ele anda como se estivesse correndo atrás do vento, debaixo do sol, muitas vezes, que ele acha que acumulando dinheiro, ele vai embora. As pessoas que ficam aqui gastam de maneira irresponsável, e ele não foi nada mais do que um tolo, que muitas vezes, em nome da ganância, matou até a própria vontade, né? Às vezes o sujeito tem dinheiro, tem vontade em um lugar, em outro, comer. Não, tem que guardar o rico dinheirinho, não pode. Idolatria é um problema. Sem dúvida. Mas o texto continua indo. São os olhos a lâmpada do corpo. Eu já vi muita gente usando esse texto no aspecto sexual. Não é verdade. Aqui não. O assunto do momento, o bloco, né, nessa parte do Sermão do Monte, o assunto é finanças.
dinheiro, tesouro. Então, como que os meus olhos devem ser lâmpada? Jesus está afirmando, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Em relação ao quê? Em relação ao dinheiro. Ou seja, se você for ganancioso, se o foco seu principal for o dinheiro, até porque lâmpada aqui, né, vem do grego, que é justamente a lâmpada portátil, lá, aquilo que mostra a direção. A Bíblia já diz que lâmpada para nós tem que ser o quê? A palavra de Deus. Não pode ser outra coisa. Diz lá o Salmo 119, né, que ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos. Não pode ser outra coisa. O dinheiro aqui, claro, é o dinheiro, né? Guardar dinheiro, se eu estiver dormindo dinheiro eu estou bem. Não, está tudo escuro, não adianta de nada, né? Sem dúvida. E aí, nessa expressão aqui, quando Jesus diz que a lâmpada são os nossos olhos, e aí eles vão mostrar o caminho. Se os seus olhos estão no dinheiro, é ele que está clareando o seu caminho, vai dar errado. Por isso, nós temos que tomar cuidado com a idolatria e, logicamente, cuidado com os nossos olhos em relação ao dinheiro. Cuidemos para que não tenhamos ganância, é diferente de progresso. Você pode ter o desejo, a vontade de progredir, é natural, até porque se isso não existir, você também é um medíocre. Entendo o que eu estou dizendo. O medíocre é aquele que tá bom, estou cabeça para baixo, no fundo do poço, mas tá bom. Não, eu quero sair do poço, eu quero melhorar a minha vida, não, eu quero ter uma condição melhor. Não é problema, não está errado, muito pelo contrário. O coração do homem, diz Provérbios, pode fazer plano, do hebraico até deve fazer plano. A última resposta é de Deus. Agora, não pode o homem ser ganancioso. Ganancioso é diferente. Quem é o ganancioso? Aquele que quer tudo para ele, né? Ele passa por cima do outro, mas ele quer, não, eu vou enriquecer a qualquer preço. Ele sufoca sua própria vida, sua família no altar, então, da ganância. Ele destrói tudo, ele sacrifica tudo. Ele sacrifica o seu gosto, a sua vontade, a sua família. Às vezes ele tem um acúmulo de dinheiro lá, mas ele é ganancioso, a esposa está chorando. A esposa deseja uma viagenzinha, que for, né? Daqui em Piranguinho, estou sendo exagerado. Mas ele não vai, porque o sujeito é tão... Ele atravessa o rio, não derrete um sorrisal na mão. Não vai gastar o rico dinheiro. Não faz sentido. Os olhos dele estão só no dinheiro. Luz para ele, o que alimenta ele é o dinheiro. Isso é um problema, sem dúvida alguma. Mas o texto aqui nesse mesmo versículo diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. A ideia para bom aqui, desde o grego, é simples, né? De foco único, sem dobras, sem dupla função. E eu quero, inclusive, usar a possibilidade da palavra, desde o grego simples, e lembrar aqui da ideia da reforma protestante. O conceito de simples não é medíocre, eu volto ao ponto. O conceito de simples é uma vida adequada à sua realidade. Já falamos sobre isso aqui. Cada um tem que se adequar à sua realidade. Quem que eu sou? O que eu posso? Né? Nós estamos vendo muita gente endividada. Por quê? Porque pega mais, né? Pega acima da sua possibilidade. Mas eu pego hoje, eu divido para pagar em milhões de vezes. Só que nesse caminho você pode se complicar totalmente, né? Não é problema ter dívidas, desde que elas sejam orçadas, desde que estejam dentro de uma possibilidade, né? Como, por exemplo, muita gente também endividada, que começa um trabalho agora, acabou de começar no trabalho, ele já vai lá e tira um carro. Mas eu comecei no trabalho, esse trabalho vai dar certo. Ele nem passou a experiência. Bom, chega lá no final da experiência, o patrão diz assim: você é gente boa, mas não vai dar para contratar, tá bom? E aí agora a prestação do carro. Esse é o problema. Então, as pessoas, elas querem acompanhar o ritmo. Eu tenho que ser quem eu sou. Mas está todo mundo andando no carro no modelo X. Eu não posso ter, eu vou ter o carro. Mas eu sei que os irmãos já entenderam. Quando Jesus usa os olhos aqui como metáfora, entende? O seu olho são os seus olhos, os nossos olhos, que nos põem numa situação boa ou ruim. Se os meus olhos forem bons ou simples, eu não vou arrumar problema para a minha vida. Se eles forem maus, e nós vamos voltar ao ponto do conceito de mal, então eu vou trazer problema. O que eu posso ter? Eu posso ter uma bicicleta, louvado seja Deus, vontade de bicicleta. Mas todo mundo vai olhar e vai dizer assim: nossa, andando de bicicleta? Anda de bicicleta, qual que é o problema?
Ah, eu não posso ter nenhuma bicicleta, eu tenho que andar a pé. Qual que é o problema de andar a pé? Se eu não posso ter nenhuma bicicleta. Ah, mas aí é muita mediocridade. Não, é uma vida simples, uma vida adequada à sua realidade, à nossa realidade. Síndrome de grandeza é pecado. Síndrome de grandeza é pecado, irmão. Então, isso não pode realmente acontecer. Temos que tomar todo cuidado. Vida simples. Essa foi uma tecla que a Reforma Protestante bateu muito nela. Vida simples. Vida simples. Quando o homem entende o conceito de vida simples na Bíblia Sagrada, a partir dela, aí ele enriquece. Ele corta o supérfluo. Irmão, já falei isso. Todos. Talvez alguns mais, outros menos. Mas todo mundo, se eu parar para olhar lá em casa, se parar para sondar o que tem lá em casa, né, vai ver que tem muito supérfluo. Tem coisa que você comprou e até hoje você não usou. Você olha para aquilo e diz assim: por que eu comprei mesmo? Para que eu comprei isso? Porque deu vontade. O que aconteceu? Seus olhos. E eu não estou dizendo que você está literalmente no conceito aqui que Jesus está criticando, mas você tem que fazer uma sondagem. Eu tenho que fazer uma sondagem. Como é que estão? Então, quando Jesus usou aqui esse bloco, não tem a ver, eu já disse, com outra coisa senão a questão financeira. Jesus começou o bloco: cuidado, não acumule, não idolatre o bem material, não ajunte riqueza aqui tudo acaba, tudo termina. Cuidado com a idolatria, né? Cuidado com a idolatria. Até porque muita gente acha que o ápice, a alegria da minha vida, o Deus da minha vida é o meu bem material, e aí ele corre o risco de estar olhando para aquilo tudo: como eu sou próspero, nossa, quanta coisa que eu tenho. Deus diz assim: hoje eu chamo você. Como foi da parábola lá do homem que aumentou o celeiro, todo mundo aqui conhece, porque citamos várias vezes. Olha como que eu sou próspero aqui. Eis a questão, né? Bom, vida simples, essa é a fala aqui do nosso mestre, os olhos bons, né? Ou seja, tem que ter toda a luta pela vida simples. Não é fácil. Não pensa que é fácil. Manter a vida simples ou a vida adequada ao que eu posso. O problema é que muitas vezes nós queremos viver para os outros. Eu não posso querer viver para os outros. Ah, mas o que os outros vão pensar? Deixa eu pensar. O problema é de quem pensar, né? Eu sei que os irmãos têm as suas experiências e não quero cansá-los, mas eu quero manter o texto bíblico. Só que é uma luta a vida simples, por quê? Hoje as pessoas estabelecem patamares, né? Elas colocam assim, só usar como exemplo: pastor presbiteriano tem que ter isso, pastor presbiteriano tem que aprender vida simples, como presbítero, como diácono, como membro da igreja presbiteriana, ou de qualquer igreja cristã, tem que aprender o conceito de vida simples. E se Deus lhe der, muito bem. Do contrário, ele não tem que se alinhar, todo mundo tem, eu tenho que ter. Não, encosta, já falamos sobre isso, encosta aqui a fila de carro na igreja, o meu carro tem que ser o melhor, o meu carro não tem que ser o melhor, eu tenho que agradecer pelo carro que eu tenho, o meu não tem que ser o melhor. Não, o irmão trocou o carro, que é isso, semana que vem mesmo eu vou parear com o dele aqui, um zero bala, né? Vou um acima da média, quero ver. Aí a mulher não tem dinheiro, né? Ele diz: mas paga parcelado, vamos ver no que vai dar, né, depois, e aí é o problema. Pois não, meu irmão? Pastor, esse exemplo que o senhor acabou de dar, do irmão ver que o outro da igreja está um pouco melhor, né, no caso do carro, por exemplo, eu vou um pouco além. Às vezes o cristão tem, entre aspas, uma inveja do ímpio. Pois é. Porque, tipo assim, o cara não vai na igreja, o cara passa a perna em todo mundo, o cara engana todo mundo, tem uma vida de qualquer jeito e está prosperando. Então, aí a gente puxa a sardinha pro nosso lado: tô na igreja, eu tô bem, tô firme. Tem tentado fazer o que é certo perante a Bíblia e não evolui. Pois é, eis a questão, né? Assim, eu vejo que às vezes tem a inveja um pouco pior, ela vai além do crente, ela vai ter inveja do que está lá fora. Sem dúvida. Não tem aqui dentro, pois assim, graças, da igreja em geral. Né? E uma coisa emenda a outra. Tudo porque não há luta pela vida simples.
Como você falou, inveja e até do ímpio. Tem um salmista, né, o Salmo 73 está lá para mostrar isso. E também a falta de contentamento. É um exercício muito bom na vida, você parar e olhar assim, o que Deus te deu. Olha a vida que Deus me deu. A esposa, o esposo que Deus me deu, os filhos que Deus me deu. Olha a casa que Deus me deu, né? Olha o trabalho que Deus me deu, o ganho que Deus me deu. O contentamento é fundamental. Agora, quando não tem a vida simples, ou seja, quando eu não coloco a minha vida a adequar-se ao que eu posso, o descontentamento. E percebe, o ser humano é assim, ó, é um pulinho. Ele diz assim, eu quero aquele carro, eu quero só usar um exemplo, ou quero aquela casa, ou quero aquela bicicleta. Aí ele compra e diz assim, parece que ainda não está bom, tem que trocar de novo. Eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero aquela bicicleta. Troca, mas parece que não está bom de novo, e assim vai indo, vai virando uma bola de neve. Nunca está bom, nunca está bom. Irmãos, isso não se confunde, já disse, com o progresso. Deus mandou recurso, eu posso trocar o carro? Deus seja louvado, com tranquilidade, eu vou trocar o carro. Não há pecado nisso também. Mas, entende? Não podendo, está devendo. Como eu já falei para vocês, eu já ouvi pessoas falando para mim, não, eu empresto dinheiro, inclusive de irmãos da igreja, mas eu troco o carro todo ano. Justo isso? Inveja. Aquela ideia, para manter um patamar. Não, porque todo mundo troca, pode todo mundo trocar. Se eu não puder nem ter carro, qual que é o problema? Eu vou emprestar, e aí é injusto. Calvino, inclusive, dizia, o empréstimo, ele é justo quando é para socorro e para obtenção de renda. E quem emprestou para obtenção de renda, o que emprestou tem que ser participante do lucro. Agora, emprestar para satisfazer o supérfluo é pecado, não empresta dinheiro. Alguém veio pedir dinheiro para você, para gastar de maneira supérflua, na linha cristã reformada. O pastor Ronaldo, não é meu pensamento, irmão. É um conceito cristão reformado, não empresta. Você vai ajudar ele a cair no buraco. Pois não, Antônio. Eu vi uma frase engraçada, se diz assim, muita gente usando de qualquer maneira para ganhar dinheiro fácil e acumular riqueza. Mas eu sei que se eu fizer, Deus vai me usar como exemplo, assim, de punição, né? A ganância leva a fazer qualquer coisa. Pois é, sem dúvida. Ilícita, né? Eis a questão. Por uma falta de contentamento. Falta de contentamento. O conceito de vida simples. E vida simples é só, quando fala vida simples, pensa em pobreza, mas eu não quero ser pobre. Irmãos, vida simples é adequar-se à sua realidade. Porque você pode ter alguém que ganha muito dinheiro e ele é sempre endividado. Porque ele não aprendeu o conceito de vida simples. Ele tem empresas que entram dinheiro sim e entra muito dinheiro. E ele nunca tem dinheiro. Ele tem a prosperidade à luz da Bíblia? Não, porque ele não aprendeu vida simples, se adequar à sua realidade. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Irmãos, estou falando alguma coisa que não existe? O sujeito lá que tem uma função que tem um bom salário, mas não dá, nunca dá. Nunca dá. Conceito de vida simples. Luta pela vida simples. Você tem às vezes uma pessoa que ganha assim, ó, no nosso país principalmente tem uma disparidade aí, né, muito grande. Às vezes tem alguém que ganha muito e sempre endividado. Às vezes você tem alguém assim que ganha um salário, esse é Deus multiplicando, mas ele é alguém que cuida, né? Ele é alguém que não quer ficar devendo para ninguém, ele come dentro das suas possibilidades, ele compra o que dá, quando dá. Essa é a questão. Conceito de vida, ele se adequa à sua realidade. Quanto que eu ganho? A vida, dizia um pastor que deu aula para nós no período de seminário de administração eclesiástica, é o seguinte: a vida é igual a uma caixa d'água na questão financeira. Se você gasta mais do que você ganha, essa caixa, quando que ela vai ter um pouquinho de folga? Olha, o cano de saída é maior que o cano de entrada, dá certo, irmão? É um conceito simples. Se você olhar a caixa d'água, põe o cano de saída maior que o cano de entrada, você vai ter reserva de água? Agora, muda, põe um cano de saída menor que o cano de entrada, aí você vai ter recurso, né? Então a caixa só vai estar zerada lá, só vai servir para enfeitar, né? Ela não vai ter uma utilidade. Então por isso que a reforma protestante pregava o quê? Vida simples, isso eu já falei várias vezes aqui. Vida simples, trabalho e poupança. A poupança não precisa dizer, como é que eu tenho dinheiro? A poupança, inclusive, para você ter como socorrer você mesmo, sua família, alguém que realmente passa perto de você, e para que você dê uma segurança aqui para os que estão ao seu redor.
Esse é o ponto. Vida simples, trabalho e poupança. São os 3 itens, né, que a reforma bateu muito na tecla. Aí vem o versículo 23, que diz: se porém os teus olhos forem maus, há 2 possibilidades. Pode ser bons, ou seja, você pode ter os olhos simples. E mesmo que o que tem os olhos maus se aproximar, porque tem gente que tem o olho mau, e aí ele tenta aí destruir o outro, né? Aí, de repente, o que tem vida simples está lá feliz da vida. Ele comprou alguma coisa e está alegre, né? Está lá ele, festivo com seu pertence. Aí chega o que tem os olhos maus e diz assim: mas você comprou isso aí? Isso daí que você comprou? Ah, mas se fosse eu, compraria um melhor. Ah, mas tem um melhor no mercado. Mas tem um melhor no mercado, mas eu não comprei porque eu não posso. Eu posso é esse. Eu estou feliz com esse, irmãos. Os cristãos têm que ser de firme posição. Ó, eu estou feliz com esse, ponto. Qual que é o problema? Agora, a ideia para o mal aqui, desde o grego, é um termo muito usado na Bíblia, que é o poneros, aponta para uma série de coisas, inclusive para o perverso, para o preguiçoso, ou o que quer enriquecimento e não trabalho. Poneros abre um leque, né, muito grande. É uma variante, acaba abrindo leque, mas aponta também para um enriquecimento dito até, e aí a nossa igreja trabalhou sobre enriquecimento ilícito, tem decisão do Supremo Conselho a partir disso tudo, que tem algumas coisas que são enriquecimentos ilícitos. Jogos de azar, por exemplo. Você enriquece a partir justamente da ignorância, né, generalizada e com uma ideia equivocada. Eu quero sombra e água fresca. Eu não quero trabalhar. Mas quem disse que o trabalho é só para obtenção de dinheiro? Trabalho, uma visão cristã, inclusive visão cristã reformada, é para gerar o bem do próximo e a glória de Deus acima de tudo. A sua função não é só para ganhar dinheiro. Vou precisar voltar. A sua função é para que você cumpra uma missão de Deus na terra. Às vezes nós achamos que a secularização é um problema. Quem começou com isso foi o romanismo. Fora do clero, toda função é secular, ou seja, ela é mundana, ela não tem nada a ver com Deus. Quem disse isso? Nas diversas funções que nós temos aqui, nós temos a missão de Deus sendo cumprida. Na vida de um pedreiro, na vida de um servente, na vida de um pintor, na vida de um motorista, na vida de um vendedor, na vida de um serralheiro, na vida de um carpinteiro, de um marceneiro. É missão de Deus. Você com o seu trabalho, você cumpre a missão de Deus aqui. Então não é só para ganhar o pão, é também. Por isso que a pessoa diz assim: eu quero chegar numa situação que eu não tenho que trabalhar mais. Agora, você separa aí, tem texto bíblico para resguardar, já respondi, vamos chegar lá, o aposentado. Então o aposentado está errado, pastor? Não, vamos chegar lá. Mas via de regra, as pessoas numa maldade, às vezes, até algumas vezes inconsciente, elas dizem assim: eu quero ter uma riqueza para não ter que trabalhar mais. Bom, aí está uma visão errada. Trabalho dignifica o homem. Trabalhar é bom demais. Não há honra maior para o homem do que ser útil, ser inútil. Tanto que eu sei que o homem pode sofrer acidentes no trabalho, pode sofrer lesões, mas irmãos, que coisa triste é se sentir inútil, né? Ser útil é coisa boa demais. Sabemos que a vida está no controle de Deus, absoluto controle de Deus, acima de tudo. Mas o detalhe é a vida no controle de Deus, mas tem pesquisas que dizem: quem aposenta e fica sem fazer absolutamente nada tende a ficar doente e ser levado inclusive à morte. Eu sei que a vida está na mão de Deus, mas para aqueles que dizem assim: eu quero aposentar, depois eu não quero lavar um copo. Eu lavo pelo menos um copo, que já é função, né? Isso, logicamente, a preguiça é um problema sério. Eu acho interessante o que escreveu o pastor João Calvino. Ele diz assim: quando quis Deus que o homem se aplicasse a cultivar a terra, na pessoa do homem, ou seja, no próprio homem, condenou Deus a ociosidade e a indolência, ou seja, a preguiça, o não fazer nada e a preguiça. Portanto, nada é mais contrário à ordem da natureza que consumir a vida
comendo, bebendo e dormindo. Se você usa essa fala, vai parar agora. Nessa vida eu só quero comer, beber e dormir. Isso é muito, isso é pecado. Quero fazer o que Deus quer e Deus vai me dar a condição de comer, beber, e quando eu estiver dormindo para descansar, o Senhor, à luz da Bíblia, já está preparando o caminho que eu tenho que andar. Mas a ideia do preguiçoso, Calvino disse, está antes da queda. Antes da queda, o homem não teve trabalho, Deus disse o que para ele? Você vai ficar comendo, bebendo e dormindo no jardim. É isso que está na Bíblia? Antes do pecado. Adão, fica aí tranquilo, eu vou te sustentar sem fazer nada. Você vai cultivar o jardim. É trabalho, está lá o conceito. Você vai trabalhar no jardim. O trabalho veio pós-queda. É mentira. Veio consequência, veio maior peso do suor do teu rosto agora. O homem vai ser penalizado no trabalho também, mas trabalho está antes. Deus disse que o homem tinha que cultivar. Assim como geração de filhos está antes. Vocês serão fecundos. Vocês terão relação e multiplicarão. Assim como o homem tinha que cultivar o jardim. Então, desde a criação, desde o estabelecimento do homem, desde a criação. Então, o homem não pode ficar então com preguiça. Aliás, preguiça é um problema sério. Sério, é pecado. Já falei outras vezes na igreja, as pessoas têm mania de usar, tira do vocabulário. Hoje eu estou com uma preguiça, então pede perdão a Deus. Tem que pedir perdão a Deus. Aliás, se nosso caminho aqui é prosperidade, à luz da Bíblia, quem Deus prosperou e usou para prosperar, vai ver se eram pessoas preguiçosas. Quando que Deus fez prosperar um preguiçoso? Nunca! Aliás, tem duras críticas. E diz, o preguiçoso, a casa cai em cima dele. O preguiçoso morre de fome. E aí a Bíblia ensina assim, e dá de comer ao preguiçoso? Paulo disse o quê? Quem não trabalha, farta ele, enche ele com... quem não está trabalhando, porque não quer, porque tem preguiça, você que trabalha tem que sustentar ele. Você tem que dar o melhor para o preguiçoso. É isso que Paulo está dizendo? Gente, o básico da vida, Paulo falou assim, quem não trabalha também, não coma. Não coma. Quando que a Bíblia foi, então, parceira da preguiça? Nunca. Nunca. O pai, inclusive, não pode admitir que o filho seja preguiçoso. E o filho que tem no pai um exemplo bom de trabalho tem que seguir. Mas o filho que vê no pai também um mau exemplo de preguiça não pode seguir. Não pode. A preguiça, irmãos, como qualquer outro pecado, nasce no ser humano. Você não precisa ensinar seu filho a ser preguiçoso. Precisa? Alguém já deu lição. Meu filho, vem cá que hoje eu vou te ensinar como ser um bom preguiçoso. Você já fez isso? Alguém já precisou? Pode levantar a mão. Filho, eu vou te ensinar como é que ser um bom preguiçoso na vida. Você não precisa ensinar. Vem cá lacrado, é pecado. O que nós precisamos ensinar para o nosso filho é que ele tem que sair da preguiça, não a preguiça. De pé. De pé. Então, comer, beber e dormir, num conceito preguiçoso, é pecado, é contrário à vontade de Deus. E muita gente quer enriquecer para viver uma vida de preguiçoso. Eu quero ter tanto dinheiro que eu só quero comer, beber e dormir. Então Deus não vai te dar, não. Eu faço votos que não dê mesmo. Se é para viver uma vida de preguiçoso, que Ele não dê mesmo. Entenda, por favor. E Ele não vai dar. E a preguiça que atrapalha muita coisa. A preguiça atrapalha, então, o enriquecimento, mas atrapalha o relacionamento conjugal. A preguiça atrapalha o relacionamento familiar. A preguiça atrapalha a nossa vida espiritual, porque é por preguiça muitas vezes que as pessoas não vão à igreja. Vou na igreja, para quê? Eu vou dormir lá. A palavra de Deus está sendo exposta, não é? Tem preguiça de ficar aqui, então está errado. Então, a preguiça atrapalha tanta coisa, mas tanta coisa. E se tem algo que ofende a Deus, como outros pecados, a preguiça é um deles. Até mesmo, irmãos, para aquilo que é tão difícil de fazer, Deus não admite a preguiça. Eu acho interessante a coragem de homens que não eram perfeitos, eles são justificados pela graça, mas Abraão, todo mundo aqui lendo, eu fico impressionado com o texto, impressionado quando Deus fala para Abraão sacrificar Isaac. Você olha a estrutura ali do texto, além de tantas outras coisas, como já destaquei aqui. Abraão, ele acorda de madrugada.
Ele prepara lá a lenha, chama o moço, vamos. Ele está indo fazer o quê? Ele está indo matar o filho dele. Por quê? Porque Deus mandou. Ele podia dizer assim, nossa, acordar de madrugada, que preguiça. Senhor, eu saio daqui lá pelas 9. Ele saiu antes das 6. Ele saiu antes das 6 para executar um trabalho, porque é um trabalho que Deus pediu. Você vai subir você vai onde eu vou te mostrar. Você vai subir um morro lá, um monte, é um trabalho. Deus lhe deu um trabalho. E que trabalho? O trabalho de matar o próprio filho, para Deus. Ele acordou de madrugada, arrumou tudo. Então, irmão, sujeito preguiçoso já era. Com Deus já era. Já era. Homem preguiçoso, mulher preguiçosa, não dá. Não tem jeito, é pecado contra Deus. Pecado. O dia que você estiver disposto, diga, eu estou indisposto hoje, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Nem usa a palavra preguiça. Eu poderia ter esse medo de usar no meu vocabulário. Algumas vezes eu peço licença dos irmãos para citar. Meu pai ainda não tinha, meu pai não estava na igreja ainda. Mas eu lembro dele não admitir. Certa feita eu disse para ele, estou com preguiça. Ele desceu do andaime e eu levei uns bons cascudos. Vou te ensinar a ficar com preguiça. E eu, na hora, lógico, quem fica alegre? Mas hoje, como eu agradeço a Deus pela vida do meu pai. De verdade. Ele não me ensinou, até porque nem precisava, já nasceu comigo, a tendência para a preguiça. Ele me ensinou o trabalho, ter coragem. Esse é o ponto forte. E o preguiçoso, ele pode herdar muita coisa. Todos nós sabemos, tem gente que ganha uma herança gorda. Fica para ele uma herança extraordinária. Ele destrói da noite para o dia. Ele não aprendeu valores, não aprendeu o trabalho. Eu admiro pessoas que, tendo muito dinheiro, dizem para o filho, eu vou te ajudar. Eu não vou dar tudo para você, você vai aprender. Até porque esse é o sábio. Quando ele for daqui, o filho vai pôr tudo a perder. Como em tantos casos acontece. Vai trabalhar. Mas o senhor é riquíssimo, só esperar a herança. Vai trabalhar. Joia para pais que faz isso. Vai ter que trabalhar. É? Pois não. Uhum. Né? Então, o povo, né, o povo de Deus, o exército de Israel, tem que guerrear para tomar a terra dos inimigos. Né? Isso é trabalho. Sim, sem dúvida. Ou mesmo no cativeiro babilônico, Deus falou que além de outras coisas, eles tinham que manter o quê? O trabalho. Vocês vão construir casa, vocês vão habitar, vão construir casa, Senhor. Você já mandou para o cativeiro, não dá para descer uma casa do céu? Não, vocês vão construir. Pode dar um jeito de construir. Vocês vão habitar nela, mas vocês vão construir casa. Mas dá uma preguiça, então vai ficar... Ou vão guerrear, mas vai ter... Mesmo aqueles momentos que o povo não teve que enfrentar, sempre aconteceu o quê? Alguma coisa eles tinham que fazer. Gideão chegou a guerrear, mas eles não tiveram que ter um trabalho? Lembra? Tinha que quebrar o jarro e dizer o que mesmo? Lembra? Por Deus e por Gideão. Teve uma ação, sempre tem que ter. Em Jericó caiu a muralha e eles então venceram. Não teve nenhuma ação. Deus que derrubou. Senhor, deixa nós ficar aqui na sombra. O Senhor que vai derrubar? Não, vai fazer isso, vai rodear a cidade. Sempre tem uma ação. Então por que eu vou achar hoje o dinheiro vai cair lá na horta de casa? Só se alguém jogar um pote lá. Não vai cair, gente. Não vai cair. Nós todos sabemos disso. E aí, quando Jesus diz até para os seus olhos forem maus, então, né? Nós temos que entender. Se toda luta por ter vida simples, também todo repúdio pela preguiça, ou em direção à preguiça. Irmãos, crente, nós começamos hoje com cautela. Tem que repudiar a preguiça. Se você escutar um filho seu falando de preguiça, você corrige ele. É para o bem dele. Se você sentir vontade algum dia citar a palavra preguiça, pede perdão a Deus.
Isso é sério. Calvino dizia que todo trabalho tem que ser encarado como para a glória de Deus acima de tudo, e nenhum trabalho é inútil ou nojento diante de Deus. Toda preguiça é inútil e realmente repudiada por Deus e deve ser algo nojento às vistas do ser humano. Esse é o ponto. Então, todo repúdio aí pela preguiça. Vem o versículo 24 dizendo: ninguém pode servir então a dois senhores. Jesus vai... Você não pode ser idólatra, então cuidado com os seus olhos. Ao mesmo tempo que você não pode ser ter um olhar altivo, pensar acima da média, você não pode ser preguiçoso e você não pode ser servo do dinheiro, que você tem que escolher. Lógico. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Claro, nem desenhando fica mais claro para nós que isso aqui. Ali, claro, texto bíblico, não tem nem o que dizer. Então eu disse, nessa trajetória nossa da prosperidade à luz da Bíblia, hoje, nessa quarta-feira aqui, nosso trabalho é pela cautela, para construir, entendo, né? E aí riqueza, não entendo que riqueza só naquele conceito mundano, quem tem muito. Você tem uma vida estável. Nós precisamos aprender com esse texto também. Cautelas, cuidados, além de outros, como o nosso mestre está dizendo, que de modo nenhum ninguém pode servir a dois senhores. Então pode ser que amanhã você comece a empreender algo e sem que você espere as coisas deem certo. Do nada, mas não pode perder o juízo. Tem gente que perde o juízo. Nossa, da noite para o dia eu comecei a ganhar dinheiro igual água. Não sei se a água ganha, não ganha não, paga caro de passagem. Mas começou a ganhar dinheiro de uma coisa de louco. Cadê Deus? Cadê a igreja? Cadê a vida de oração? Leitura da Escritura. A vida simples. O olhar igual, não, e não olhar por cima. Então, ninguém pode servir a dois senhores. A ideia do pode aqui é como se ninguém tem capacidade. E aí Jesus está dizendo, se você tem o dinheiro como Deus na sua vida, não adianta tentar ajustar as duas coisas. Lembra do homem, cujo nome a Bíblia não fala, mas intitulado como jovem rico? Ele até conhecia a Torá. E ele queria as duas coisas. Quando Jesus dá o impacto nele, sabendo, então tá bom, você vai vender o que você tem, você vai dar para os pobres, depois você vai me seguir. Aí mexeu na ferida. Ele queria Deus, mas queria a riqueza, amava o dinheiro também. Não dá. E quem falou é Jesus de Nazaré. Eu esqueço qualquer... Pode quem quiser vir aqui falar assim, ó, mas fulano falou, eu escuto esse homem que disse aqui, ó. Ele diz que ninguém tem a capacidade de ter os dois como Senhor. O homem pode ser muito rico e ser servo de Deus. Ele pode ser muito rico, mas não sendo amante do dinheiro. Isso é possível. Ao mesmo tempo que o homem pode ser pobre, mas ele pode ser mesmo ser um amante do dinheiro. E aí ele não pode servir a Deus. Não pode, não consegue. O jovem se retirou triste, né, porque ele era dono de muitos bens, como nós sabemos. Ninguém pode servir, aqui a expressão do grego é o doulos, né, do léu ali, que é ser escravo ou estar sujeito, ou mesmo ser obediente. Ninguém tem o dinheiro e a Deus junto, no sentido de obediência. Eu obedeço a Deus e aí eu vou receber dele o recurso e vou saber administrar isso, inclusive proporcionando o bem do outro. Então devemos tomar esse cuidado. Quando Jesus falou que aborrece um e ama o outro, aborrecer justamente é odiar, ou detestar, né? Você odeia, ele está dizendo, a Deus e ama o dinheiro, ou você odeia o dinheiro e ama a Deus. Não tem como os dois, como vem batendo aqui na terra. Amar aqui é justamente adorar, ou valorizar, ter afeição ou autoestima. Então, irmãos, prosperidade à luz da Bíblia começa com cuidado. Qual cuidado? Cuidado de manter cada coisa no seu devido lugar.
Valor eterno é Deus, o que Ele ensina na sua palavra. Valor transitório, bens materiais. E eu os consigo a partir da vontade de Deus, né? Lembrando que é Deus que faz o rico e o pobre. Pastor, é Provérbios isso. Deus faz o rico e o pobre, e ambos se encontram, convivem. É Deus que faz. Então, eis a questão. Agora, não dá para se devotar aos dois, né, já disse. Se apegar ou prestar toda a atenção. Se Deus lhe dá uma condição boa, continua olhando para Deus. Quem dá é Deus. Quem deu é Deus. Quem pode dar é Deus. É com Ele que eu tenho que conversar. É para Ele que eu tenho que levar a minha situação e falar com Ele. Isso é sem dúvida. Agora, eu tenho que acreditar, lógico, que Deus é que sustenta e Deus vai nos levar, sim, a uma vida. Entenda, o conceito de vida boa, não o conceito de preguiça, mas de uma vida adequada e uma vida de honra até para a glória dele, né? E desprezar, justamente, desrespeitar ou manter aí o insulto. Termino aqui, como já mostrei outras vezes, não dá para servir a Deus e a riqueza. Eu acho sempre interessante que a palavra do grego, ela aponta para dinheiro, para prosperidade, para o bem material, mas também ela é uma alusão, como coloco em letras menores, porque não é todo dicionário que traz, alusão ao Deus Mamon. Não dá para o homem servir Deus de Israel e Mamon. Não dá. Por isso que se a igreja tem que falar em prosperidade à luz da Bíblia. Nós não vamos concordar, combinar com a chamada teologia da prosperidade, que extrapola e muito o conceito bíblico, que ensina a pessoa, inclusive, a limitar a sua esperança em Cristo apenas a essa vida, e a enxergar o dinheiro como se fosse tudo. Ao mesmo tempo que nós também não vamos cair em outro extremo. Não, nós somos do voto de pobreza. Nós não queremos enriquecer. Irmão, não vamos mentir, não. Né? Se eu perguntar aqui, quem quer ter uma vida melhor? Eu quero ter uma vida pior. Não vamos mentir, não. Todos nós aqui, irmãos. Abrindo confessionário, ou não. Falar para você assim, você quer ter uma vida melhor em termos financeiros? Eu acredito que, e sem falsa modéstia, né? Não, quero, dentro da vontade de Deus. Não é verdade? Isso não é errado. Desde que eu não me torne servo do bem material. Desde que eu não seja servo de Mamon. Já mostrei outras vezes aqui, né? A figura bem feia de Mamon, usada desde os tempos mais antigos, né? Um homem sentado num baú, todo maltrapilho. Isso já mostrei inúmeras vezes aqui na igreja, né? Um sujeito segurando dinheiro, lá ele mesmo todo esfarrapado. A figura de Mamon, ela é a representação do egoísta, do ganancioso, né? Que às vezes tem muito dinheiro, dorme sempre de dinheiro, mas costura meia. Houve época que eu costurava até meia, né? Hoje você usa o cano da mesa para trabalhar, mas joga costurando meia, né? Hoje o recurso dá para comprar, né? E o sujeito tem muito dinheiro, ele fica lá andando maltrapilho, rasgado. Um dia desses eu sentei com a minha esposa para assistir um vídeo de alguém que visita sítios, né? Bem interessante de se passar. Ele chegou num sítio assim que a minha esposa está aqui para confirmar que pela roupa do homem, Jesus está lascado na vida. Ela está aqui, estava com um rasgo assim, na camisa. Aí o entrevistador foi entrando, à medida que ele foi entrando, dizendo, o que é isso? E o casarão, hein? E a quantidade de madeira que ele tinha estocado? E os tratores? E o dinheiro que ele guardava? Mas aí, irmãos, assim, alguém diz, pastor, mas estava trabalhando. Irmãos, quem tem recurso mesmo não trabalha, não. Vai perder a linha. Até porque você vai prestar serviço para alguém, ou alguém vai prestar serviço para você. O sujeito chega na sua casa para prestar um serviço, você chega lá, tudo assim, com um rasgado, tudo picado, você diz, aí desanimou, né? Diferente você chega lá uniformizado, bem apresentável, o ânimo é outro, ela não é? Então, pelo que o homem construiu, muito bom. Pela maneira que ele estava se vestindo, gente, estava lembrando Mamon. Lembrei na hora, o sujeito senta no dinheiro e anda rasgado,
com o vento batendo na costela. Não vale a pena. Aí não vale a pena. Que vida é essa? É o servo do Mamon, não tem como, né? Outra figura do Mamon, como já falei outras vezes também, era um homem, né? Com um chicote, na ponta do chicote tem moedas, né? E ele chicoteia os seus súditos com o próprio dinheiro que eles dão para Mamon. Então a figura do Mamon assim não é nada atrativa. Mas sabe que é uma verdade, o Deus Mamon, tinha gente que adorava esse Deus. Como até hoje, né? Inconscientemente, tem gente que é servo do dinheiro. Não dá, gente. Não dá. O dinheiro passa. Indo para o nosso encerramento aqui, né, da nossa exposição nessa noite, nós temos a possibilidade de tradução, além de outras, né, que ficaria: nunca alguém pode conseguir sujeitar-se a dois senhores. Nunca. Ou de fato, a um vai odiar e ao outro valorizar, ou a um terá apego e ao outro desrespeito. Não conseguireis, quem está falando é Jesus, não conseguireis a Deus se sujeitar e ao dinheiro, logicamente ao mesmo tempo. Então não posso ter dinheiro? Sim, mas é o dinheiro que não pode me ter. Se o dinheiro me domina, é um problema. Quem tem que me dominar é Deus. O dinheiro não pode me dominar, não pode. Como dinheiro, leia-se qualquer bem material, não pode me dominar. Não pode. E aí, indo para o encerramento, eu quero citar Mateus, que é bem conhecido, no seu 6º capítulo, quando Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Lembrando que para ansioso aqui, a ansiedade é um termo grego que é aquilo que promove ou aquele que promove os próprios interesses. A pessoa dividida ou distraído. Não ande dividido, ou seja, eu sei que Deus é Deus, mas a minha vida não tem que comer. Eu sei que Deus é Deus e Ele sustenta. De maneira extraordinária. Eu vou confiar nele. Eu não vou distrair pelo dinheiro, eu não vou ficar dividido. Um pé numa canoa e outro em outra canoa, não dá. E aí ele continua dizendo: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter na minha mente é que quem sustenta é Deus. Ele que sustenta. Ele é que sustenta. Acima de tudo. Porque depois, se eu estou numa vida melhor, eu vou saber dizer: continua sendo Deus que me sustenta. É Deus que sustenta o pobre, o rico também, se Deus quiser tirar dele. Eu acabei de citar aqui a parábola conhecida do homem que ampliou o celeiro e Deus matou ele. Quem sustenta o rico e o pobre é Deus. Então o sujeito tem que ter essa mentalidade. Falando em prosperidade, ele tem que partir desse pressuposto. É Deus que sustenta. E se amanhã eu tiver mais condições, se eu tiver mais dinheiro, continuará sendo Deus que me sustenta. Sempre foi, é e sempre será Deus a me sustentar. Sempre. E aí você tem que observar a natureza, não tem jeito. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, ou do campo. Eles não trabalham, nem fiam. E aqui Jesus não está incentivando a preguiça, mas fé, a confiança em Deus. Porque mesmo o trabalhador, ele não pode se atrever a dizer assim: tá vendo? Não tem para ninguém, trabalhei duro. Bom, trabalho duro é um item, mas antes do trabalho duro, Deus. Bom, se Deus quiser prosperar alguém, Ele pode abrir um negócio no meio do mato, trabalhar. Deus faz ele prosperar com um negócio no meio do mato. Ele quebra qualquer paradigma. Ele destrói essa ideia que muitos dizem assim: para o negócio prosperar de verdade. Eu não estou dizendo que isso não tem que ter, mas não é isso em primeiro lugar. Eu sou cristão. Primeira coisa que faz um homem prosperar é Deus. Entenda, por favor, aspas no coisa: Deus é Senhor. É Deus. Se Deus quiser, por isso Tiago mandou o povo usar, usem, e
de novo, o Tiago falou isso em relação a negócio. O povo está dizendo, vamos para a cidade e tal, nós vamos ganhar dinheiro, vamos ter lucro, vamos passar um ano. Ele falou, digam se Deus quiser. Então o sujeito não pensa assim, ó, eu vou abrir um negócio no meio da cidade, um ponto melhor, vou pôr lá na Rua Nova, instalando na rua, brilhando, na cara de todo mundo na Rua Nova. E você vai ver o dinheirão que eu vou ganhar. Não vai quebrar assim, ó, quebradinho. Não vai dar certo. Mas ele pode abrir no meio do mato. No meio do mato. Se Deus quiser fazê-lo prosperar. Com trabalho, com fé, confiança em Deus, ele vai longe. Pois não, meu irmão. Jó trabalhou muito, conquistou muito, né? Mas perdeu tudo. Pois é. A segunda prosperidade de Jó foi dobrada. Mas como é que ele conseguiu? Não trabalhar. Deus usou as pessoas para dar presentes para eles, familiares, parentes. Ele ficou 2 vezes mais rico. Ficaram, sempre. Pois é. Por isso, e tanta gente, até assim, vamos agora no campo horizontal, né? O ser humano para o ser humano, não prospera porque ele fica eufórico. Não, que eu tenho que. Esquece de Deus. Não, na igreja agora não dá, só domingo à noite mesmo, porque eu tenho que correr atrás de cliente, ó. Cliente, ó, comprar, ó, vender. Louco, ele vai morrer desesperado. Ele tem que pedir pro dono. Quem manda em tudo, gente? Ô, gente, quem que manda em tudo? Deus pode tirar um sujeito lá do meio do nada e levar. Você vai procurar o serviço dele, tá bom? É esse que está aqui, ó, lá no meio do mato. É esse que você vai procurar. Ou duvidamos disso? Então não é no desespero. Jesus está dizendo, as árvores, né? Olha o lírio lá do campo. Olha o lírio. Ô, gente, quem sabe vocês conhecem mais do que eu, né? Às vezes você tem um sujeito assim que ele diz assim, eu vou começar um negócio e é o peito estufado. Não, eu vou começar um negócio, você vai ver, eu vou pôr essa cidade aqui, ó, para brilhar. Que tragédia. Ele fala assim, ó, a loja ele compra e começa assim um negócio estrondoso. O povo vai até lá, assim, no meio de curiosidade. Depois o sujeito está lá tentando suicídio porque não sabe como é que paga. Diferente de algum sujeito que às vezes começou com muito trabalho, ele começou na casa dele, ele não foi atrevido em pagar, já assumiu um aluguel que ele nem pode pagar, ele já teve na visão de vida simples, ele já começou do jeito certo, devagarinho, né? Sem querer mostrar para os outros. Não é assim que funciona. Vai longe. Mas quantos que, querendo mostrar uma arrogância, uma soberba, irmãos, não é assim que funciona, é sem dúvida. Então, é trabalho sim, ao mesmo tempo que é Deus acima de tudo. Se o Senhor não edificar a casa, todo o trabalho vai ser útil. Você pode trabalhar, se arrebentar, perdão a expressão, irmãos, no trabalho. Não vai adiantar de nada. Essa é a verdade. Quem acredita nisso é feliz. Você pode se destruir no trabalho, não vai adiantar de nada. Não resolve. E aí ele continua, né, para terminar. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão. Jesus citou Salomão não é à toa. Qual período próspero de Israel? Foi com Salomão. Esse homem teve muita riqueza, experimentou muita coisa. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Então, vocês precisam ter fé em Deus, antes de qualquer coisa. E não é também no desespero de curso, tem gente que acumula. A gente vai aprendendo que a vida é assim, é foco. É foco em Deus acima de tudo, a crença em Deus. Às vezes você tem alguém assim muito próximo, você vai ver assim, o que você fez? Eu fiz um curso ali, abri um negócio, deu certo. Você vai ver o outro assim na parede dele, ele vira. É 4 paredes, são com diploma. Diploma assim, ó, crivado, como dizia meu pai, né? Crivado assim de diploma. Ele não paga nem água e luz no final do mês, que não dá. Abarrotado de diploma.
Não é isso. E eu não estou falando contra se preparar. Só acho que o homem tem que ter foco. Primeiro em Deus. Depois aprender o que ele tem que fazer. Né? Eu não estou dizendo que não tem que ter, por favor. Né? Mas mesmo até no pastorato, a gente hoje está com vício de diploma. O pastor faz isso, faz aquilo. Vício de diploma. Irmãos, ter canudo por ter canudo, eu não quero não. E eu não estou falando com arrogância, Deus tem misericórdia da minha vida, gente. Mas sabe, pelo que às vezes eu vejo assim, a IPB está padecendo que o pastor assim, vamos preparar, você encha, doutor nisso, doutor naquilo, doutor em divindade. Eu não concordo com alguns que até eu não entender o que é doutor em divindade, né? Você tem doutor em Deus. Então, mas cheio de diploma. Mas não tem uma igreja que aguenta ele. Mas gente, não é possível, não. Mas é um vício besta em diploma, mero diploma. E eu não estou aqui desprezando, é porque eu estou numa igreja que preza pelo bom preparo. Acho que alguém, e tem muita gente que tem muito diploma, realmente. Foi necessário, foi o caminho de Deus para ele. Ele usa realmente, não é só pendura diploma, não. Mas tem tanto caso, irmãos, que é só como se fosse um pingente, é só para mostrar. Não muda nada, não muda nada. Não muda nada. E às vezes ainda zomba do outro, não entendendo cada área, né? Cada área. A gente fala assim, tá vendo? Eu estou estudando, você não vai estudar, vai ficar depois aí, né? Para trás. Irmãos, sei de caso aí que alguém que ficou numa profissão, porque entendeu que aquela era a área dele, realmente está muito melhor do que quem tem diploma pendurado. Eu não estou deixando incentivo para ninguém deixar de estudar aqui nessa noite. Vamos entender bem. Vamos entender muito bem isso. Mas sabe, é mais do que hora de amadurecer. E começar a entender que o homem não é importante quando ele tem um diploma. Ele também. Mas quem disse que um homem que exerce bem a profissão que Deus lhe deu não é importante? Ô gente, um pedreiro, um bom pedreiro, né? Um servente, um bom servente, um lixeiro que faz bem o trabalho dele, um pintor que faz muito bem o seu trabalho, gente, e um mecânico que faz bem o seu trabalho, porque nós estamos enjoados de que não faz bem o trabalho, né? Não é importante, gente? Mas nós vamos dizer que não. Mas inclusive tem família, tem luxo, né? Meu filho não vai ser servente, vai ser. Qual é o problema, gente? Calvino diz em Genebra: não há nenhuma profissão nojenta e odiosa aos olhos de Deus se exercida para a glória dele acima de tudo. Qualquer profissão. E qualquer trabalhador deve ser dignamente honrado com o salário. Esse é um problema no nosso país, né? A desigualdade que há em termos de remuneração. Em termos de remuneração. E aí o texto ainda diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que tendes vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. É para viver hoje, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quem não vive hoje, vai se dar mal amanhã, né? Então, ele quer às vezes viver o que é para amanhã e quer viver hoje. Já quer começar hoje, fazer hoje. Não. Hoje você tem que fazer. Qual que é a proposta para hoje? Qual que é a proposta para hoje? A proposta para hoje é essa. Então nós vamos fazer o que tem proposto para hoje, né? Essa é a proposta.
Basta ao dia o seu próprio mal, sua própria tarefa, seus próprios desafios. Não vai ficar inquieto, né? Inquieto. Até porque, irmãos, para todo mundo a vida é um processo. Tirando, né, forando aqueles que recebem uma herança grande. E tem gente que recebe herança e sabe, administra, trabalha nisso. Mesmo que recebe herança, leva tempo. Irmãos, é da noite para o dia, assim, no sentido assim, hoje de manhã eu pensei no negócio, hoje à tarde eu já estou ganhando dinheiro com ele, assim? Ou vai tempo, irmãos? Hoje de manhã eu pensei em fazer uma faculdade, à noite eu já terminei a faculdade, já estou ganhando dinheiro com ela. É assim que funciona? Ou leva tempo? As próprias empresas que contratam, que é o quê? Uma empresa que contrata um motorista de experiência, não é, amor? Contrato, via de regra, é que é experiência, né? Quer ter segurança. 2, 3 Não é? anos. Pois é. O motorista tem que ter, até porque quem vai pôr alguém para lhe dar prejuízo? Qualquer um de nós. Quem aqui é empregado? Quem aqui é patrão? Que jeito que você quer? Você quer patrão, você quer contratar alguém, que jeito? Muitas vezes, o patrão tem que ter aquele bom senso de treinar uma pessoa que pode ser alguém que Deus está encaminhando para treinar. Mas dependendo da situação, ele precisa de alguém já com experiência. Mas todo mundo, para ter experiência, tem que ter um outro para investir na vida dele, não tem como. Mas nunca é assim, no estalo. É com trabalho. Quem se deu bem na vida, eu escuto, e é assim, eu trabalhei anos. Foi difícil. Continua sendo difícil, mas já construiu alguma coisa. Mas demorou, gente. Enfrentou a dificuldade. Às vezes dormiu menos, às vezes até comeu menos, às vezes teve que ficar sozinho para chegar onde precisava chegar. Não é fácil. Prosperidade à luz da Bíblia não é simplesmente você fazer um voto. Esse é o problema da teologia da prosperidade. A nossa igreja não prega e não vai pregar isso. Fazer aqui, sexta-feira da prosperidade absoluta. Sexta-feira você vem aqui, coloca uma oferta que você vai prosperar na segunda-feira. Não tem isso. Prosperidade à luz da Bíblia é com foco em Deus e obediência nele acima de tudo. E com os devidos cuidados. Porque encerramos aqui para levar para casa que o que gera prosperidade, não a servidão ao dinheiro, que é coisa diferente. Prosperidade não é uma verdade na vida daquele que é servo do dinheiro. O servo do dinheiro nunca vai experimentar prosperidade, por mais que ele tenha. Ele é escravo do dinheiro. É escravo do que ele tem. Mas segundo o que nós vimos, o que gera prosperidade é a cautela com a idolatria. Cuidado para não ser idólatra ao dinheiro. Cuidado com os olhos. Não veja além da possibilidade. No sentido, então tem que ter visão curta? Não. Visão adequada. O que eu posso comprar? O que eu posso fazer? Até onde que eu posso ir? O que eu posso manter também, né? Porque às vezes nós encantamos, eu vou comprar, não, pode manter, filho? Ele fala assim, vou comprar um carrão, né? Tá, pode ter chegado, vou comprar um carro lá, e aí ele esqueceu de colocar na ponta do lápis que no nosso país, você tem um carro melhor, mas você vai ter que pagar um segurinho para ele, né? Nós vamos ficar sem ele, vai ficar bem navios. Irmãos, tem mesmo, hein? Tá, aí você tem a documentação desse carro num governo que nós estamos sujeitos, mas eu como cristão tenho o direito, eu vou manter a minha visão de discordância. Que não é possível um governo que infla e que põe tanto peso no cidadão. Você compra um carro e depois você ainda tem que ficar pagando e caro por esse carro. O sujeito lá e compra um carro num valor mais alto e ele geme num seguro terrível depois. Quem que aguenta? Só que muitas vezes o sujeito diz, eu vou comprar o carro, e esqueceu de colocar. Compra um carro lá, né? Estou chutando, que não tem. Vou comprar um carro de 150 mil. Vai zerar tudo a poupança, vou ficar liso, mas vou comprar um carro de 150 mil, só que o ano vai terminar. E aí? Quando chegar o seguro que vai ter que pagar lá, meio 5 mil, lá por aí vai, né? 5 mil, estou sendo muito generoso aqui, né? 6 mil aí. PVA.
seguro do carro, tudo isso, irmão. Então, não é nós temos que segurar a onda. E eu sei que nós gostamos de coisa nova, cheiro de novo é bom, atrai, né? Mas nós temos que segurar a onda. Para depois não acontecer como muitas vezes acontece, assim, nossa, eu era feliz em saber, que saudade do carro tal, eu deixei meu carro embora, que saudade dele, porque agora é que eu tenho que pagar. Aí manter. Pois é. Às vezes até tem dinheiro para comprar, mas o duro é manter. Eis a questão. Tem tudo isso. Por isso que os seus olhos tem que. Essa é a questão, tem que pensar. Aí sim, não é viver em ansiedade, mas eu tenho que pensar, eu compro agora, mas eu consigo manter isso? Como é que vai ser para manter? O pastor igual muito dizer, o carro é uma família. Exatamente. O carro é uma família. E alguns até se encantam também com os carrões, né? Hoje nós tem carro aí, né? Lógico que nós temos hoje não é carro, mas tem gente que compra lixo de rico, já ouviu falar isso? A gente fica tão empolgado, tadinho, dá até dó, né? Aí olha um carro e diz, eu vou comprar uma Land Rover. Vai lá e compra um lixão de rico. Ele dá conta para trocar uma correia dentada, tem que desmontar o carro inteirinho. Diz, isso aí é fácil depois. Depois tá lá no desespero. O que eu vou fazer agora? Estava conversando essa semana, né? Pois é. Por isso, olhe nos olhos, gente. Os nossos olhos devem ser adequados à nossa realidade. Quem que eu sou? Quanto que eu tenho? Qual a posição que Deus me colocou? Qual a posição que Deus me colocou? E não ter vergonha disso. E se alguém falar assim, esse carro, você fala, Deus seja louvado, esse carro. Ô louco, mas você está morando nesse? Ô Deus seja louvado por essa casa que Deus me deu. Já falei que tem muito coveiro, né? Você compra uma casa, você vai lá e fala assim, mas enchente pega até no teto aqui. Obrigado pelo ano que você deu. Ao invés de chegar, ô Deus seja louvado. Que coisa boa, né? Mas cuidado com os olhos também. A luta pela vida simples, né? A vida adequada à nossa realidade e o repúdio à preguiça. Ninguém prospera se for preguiçoso. Ninguém prospera se for preguiçoso. O preguiçoso fica olhando de longe e ele realmente nunca vai obter. Diferente do que... E olha, a Bíblia já nos orientou, não lembro agora a referência, mas ela nos leva àquele entendimento assim que é coisa boa o homem olhar e ver o fruto do seu penoso trabalho, né? O preguiçoso não tem isso. Olhar para assim que, olha, foi difícil, mas está aí o trabalho, Deus seja louvado. Consegui usufruir do seu trabalho. Então, preguiça é um impedimento e é pecado. Bater nessa tecla. Preguiça é um impedimento para a vida e é pecado. Não tenha preguiça. Nós vamos para outro texto semana que vem, pensar mais a nível de construção. Hoje a nível de cautela. Então, para ter prosperidade e não ser servo do dinheiro, não idólatras, olhos com cautela, né? Cuidado com o que você olha. As vitrines das lojas chamativas, aí tem que tomar todo cuidado. É que eu vi, não aguentei, entrei e comprei. Então, cuidado. Luta pela vida simples, não é fácil, uma vida adequada que eu posso, e não a preguiça. Todo repúdio a preguiça. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Eu deixo aqui alguma dúvida? Alguém? Dentro desses pontos nós colocamos? Falando, você tem que perder as oportunidades que a vida dá, né? Sim. A vida dá oportunidade. A vida não, Deus dá as oportunidades para a gente. E às vezes a pessoa quer já começar lá em cima. Exato. Né? Sem dúvida. Tem que começar devagarzinho. Sim. Eu lembro quando eu saí do exército, eu peço licença para não contar, outros têm história aí também. Eu saí do exército com 9 anos e com carteira de carreta, achando que eu era. Entendi. De dar certo. Tentei no ônibus na época e não tinha carteira assinada. Falei, não, tem que ter 2, 3 anos. É gradativo, né? Sem dúvida. E aí eu fui pro frigorífico. Quando eu cheguei no frigorífico, eu tentar uma oportunidade de motorista. Não tinha. Só falou do jeito que eu disse, não, eu tenho na portaria. Eu falei, pá, eu tenho que agarrar a oportunidade que eu vou ter Pois chance. Foi um mês, graças a Deus. Exato. Surgiu a oportunidade.
E algo que você citou que é interessante. O homem, às vezes, ele tem que entender que Deus não vai colocar direto no que ele quer. Não, tem que... Né? Deus tem uma vocação para cada um, mas nem sempre você vai direto para o ponto que você quer. Às vezes você tem que subir alguns degraus, né? Como você falou, você teve que, é o momento, eu vou aceitar a portaria. Sim, né? vou voltar aqui. Outro, e tem gente que sairia chutando. Eu sou motorista, vou ficar em portaria agora? Né? Deus dá as oportunidades para a gente, tem que saber. Pois é. Né? Isso é a questão. As oportunidades. Sem dúvida. E tem, sim, e tem gente que deixa a oportunidade porque às vezes até um teste para ele, né? Começar outros em faculdade. Tem gente que não tem condição de pagar a faculdade que ele já sabe que é o dom dele. Mas o que ele faz? Eu não consigo agora essa, mas tem outra que eu consigo. Eu vou para cá, aí eu vou construir alguma coisa, subir o degrau, e eu vou para aquele ponto que eu quero fazer, né? Então é assim que funciona. Não adianta. Tem que aproveitar as oportunidades. Lembrando que é um processo, é degrau, não tem como. Exato. Mas foi galgando, né? Foi vendido, foi para a Copa, foi para o cárcere. A hora que chegou nesse, ele está agora. Exato. E você vê que na casa de José, os pais dele, né? No pai dele principalmente, até o próprio pai falou assim: ô meu filho, você está falando que até eu e sua mãe não acreditavam nele. E para o próprio José ainda era tudo obscuro. Ele contava os seus sonhos, seus irmãos lhe tinham raiva. Agora, quando José foi vendido, imagina ele, para quem já viu a cena, né, dos compradores de escravos, ele amarrado, via de regra, ao pescoço, alguém dizia assim: esse homem será o segundo homem mais importante do mundo. Quem diria? Mas teve uma luta até lá, foi para casa de Potifar, lá, começou a dar bem, daí a pouco foi acusado que ele não fez, vai para a prisão, ganhou confiança, interpretou o sonho. Lembra, todo mundo aqui sabe, eu sei de cor, mas ele falou para o copeiro: lembra de mim? Demorou 2 anos, gente. 2 anos. Além do que já tinha passado, para chegar no ponto. E nem o que sempre chamou a atenção de José, que nem foi ele que se promoveu. Nem foi ele que se promoveu. Foi Deus o tempo todo. Ele não ousou falar para o faraó: eu sou o melhor homem, olha eu aqui, ó. O faraó que falou: onde nós vamos achar um homem como esse? E o faraó coloca o anel e fala: no Egito, o que fala de honra, gente. E assim quem vence na vida. Ninguém levanta o pé sem a ordem de José, inclusive Potifar, que teve que se curvar diante dele. Ninguém, só no trono eu sou maior do que ele. José, aqui na terra, só tinha um superior a ele, que era o faraó. Pois não. Pois é. Pois é, só não toma essa pinga aí, né? Mas quem imaginaria? Por isso que eu digo, a prosperidade depende, em primeiro lugar, de Deus, gente. Gente, isso é muito claro. Prosperidade só depende de Deus. Então cuidado pra você não achar que é o que você vai fazer. Não, é o ponto, não é o jeito, é diploma, é curso, é Deus. É Deus. Não adianta. É Deus que vai fazer. Ele tira, como nós estamos falando de José, um menino lá do meio do mato lá, né? E faz ele o segundo homem mais importante do mundo. Ele faz. Se ele quiser, ele faz. Deus treinou ele. Pois é. Foi praticando. Você está falando de diploma. Não ter diploma, mas não ter treino, não ter prática. Não adianta. É só teoria. Exato. E nisso, né, antes de encerrar, nós estamos citando, além de outros exemplos, né, como de José. Qual o momento que você vê José falando assim: mas eu, empregado, Deus me fez inteligente. Na casa do meu pai eu tinha túnica melhor. Que é isso que eu vou ficar como escravo? Que é isso que eu vou ficar fazendo a função do carcereiro? Ele fazia de bom grado. O homem de vida simples, né, com os olhos adequados. Chegou ao homem, segundo o homem mais importante. E a riqueza, gente? Antes de encerrar essa fase aqui, nós vamos ver alguns pontos de José, ainda mais. Mas que fascinante é o que José gerou para o Egito.
talvez seus irmãos já viram, talvez você não percebeu alguns detalhes. A prosperidade que José trouxe para o Egito. Não tinha antes dele. Qual a faculdade? Eu não estou menosprezando a faculdade. Qual o ponto bom que ele colocou no seu negócio? Foi Deus. É o que faz toda a diferença. E eu não duvido disso. Eu não posso duvidar. Deus nos ajude. Vamos orar, meus irmãos. Vamos ficar de pé? Oremos ao Senhor.